bom dia. Hoje o Salmo é 41, oração de um doente. Eu vou ler o Salmo, quando é Salmo normalmente eu leio a porção e a gente extrai. Deus fala com a gente através do Salmo, nessa oração do dia, nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Vamos orar. Deixa o joinha, a gente está aumentando o alcance nessa plataforma. Senhor, nós precisamos do Senhor nos direcionar. Precisamos, ó Deus, do Senhor ser, e porque o é, o nosso socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. E esse salmo é a oração de um doente. Tem pessoas que estão me acompanhando agora, Senhor, que estão doentes. Estão doentes espiritualmente, ou emocionalmente, ou até mesmo fisicamente. Eu peço ao Senhor, ministra cura nessa oração do dia. Senhor, ministra cura nessa oração do dia. E que esse Salmo 41, oração de um doente, seja, ó Deus, o Senhor falando com a gente nesse dia. Em o nome de Jesus, amém e amém. Oração de um doente, Salmo 41, vou ler. Está escrito: bem-aventurado é aquele que ajuda os fracos. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Do versículo 1 ao 3, você percebe que o salmista está falando de alguém íntegro, de alguém que está fiel na aliança com Deus. E por estar fiel na aliança com Deus, ele recebe bênçãos dessa aliança. Pastor, quem escreveu o Salmo 41? Davi. Qual era a situação? Ele estava doente. Você percebeu aqui no versículo 3. E o que mais estava acontecendo na vida de Davi? Você vai ver durante o desenvolver dos versículos que ele estava doente e que ele estava administrando a traição de um amigo. Acreditamos que Davi estava naquele momento que Absalão, seu filho, queria lhe tomar o trono. E Aitofel, um amigo de Davi, ficou do lado de Absalão e contra Davi. E esse salmo fala dessa traição. Então, esse salmo está falando de Davi, doente, tendo que administrar uma rebelião e traições, pessoas dissimuladas perto dele. E no versículo 1 ao 3 ele está dizendo, olha, a pessoa íntegra que está fiel na aliança, ele recebe bênçãos da aliança. Ele recebe a bênção de ser livre do mal no dia mau. Ele recebe a bênção da proteção de Deus. Ele recebe a bênção de ser lhe preservado a vida. Ele recebe a bênção de ser feliz na terra. Ele recebe a bênção de não ser entregue à vontade dos inimigos. Ele recebe a bênção da cura da enfermidade quando está doente, da restauração da saúde. Mas tudo isso é porque esse fiel à aliança é um fiel à aliança que ajuda o fraco na hora da angústia. Ele está fiel à aliança com Deus Todo-Poderoso. A primeira pergunta é: como que está a sua aliança com Deus? Você está fiel à aliança com Deus? Então prepare-se, que as bênçãos dessa fidelidade vai chegar, essa fidelidade à aliança vai chegar a você. Então, do versículo 4 até o versículo 9, Davi fala da traição. Ele está doente. E ele fala, olha, quem é fiel à aliança recebe as bênçãos e recebe cura. Mas, Senhor, eu quero falar de mais uma coisa. Eu quero falar do que os outros estão fazendo contra mim. Ele fala
do que nós devemos fazer para com o outro, que é abençoá-los, mas também fala do que os outros estão fazendo com ele. Ouça e leia comigo melhor. Salmo 41:4. Eu disse: compadece de mim, Senhor. Sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Vou dar uma parada aqui. Uma segunda pergunta que eu quero fazer a você. A primeira foi: você é fiel à aliança? Segundo, você está enfermo por causa de algum pecado que você cometeu? Por exemplo, você deixou de perdoar alguém e por isso que você está enfermo nas suas emoções com amargura, porque você deixou de perdoar? Isso é um pecado que você assumiu para si. O outro pecou contra você, mas você também pecou contra Deus quando não assume o prejuízo e perdoa. Davi aqui disse: Senhor, se compadece de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra o Senhor. Então ele está confessando o pecado dele a Deus. Ele continua no versículo 5: os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensando pior ao meu respeito, dizendo: foi uma peste que deu nele. E caiu na cama e não vai se levantar mais. Olha o que as pessoas estavam falando de Davi, ele estando doente. Olha o tipo de conluio, de rebelião, sabe? De traição que ele estava vivendo. Enfermo. 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Ou seja, até gente próxima, e certamente era Davi falando de Aitofel, que ficou do lado de Absalão contra Davi. Até a pessoa que ele confiava lhe traiu. Como você está vivendo hoje? Você está enfermo? E você está enfermo e ainda está tendo que administrar traições, decepções. A mãe que está me assistindo agora, a senhora está decepcionada com a filha da senhora, mesmo a senhora estando enferma aí, administrando tudo isso. A senhora que está me assistindo está decepcionada com a sua irmã de sangue, seus irmãos. A resposta está nesse salmo para solucionar esse problema. Do versículo 10 em diante ele diz: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Ele faz um apelo à compaixão de Deus. E levanta-me, para que eu lhes pague segundo o que merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Ele está pedindo: Senhor, não deixe o meu inimigo prevalecer contra mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me põe na tua presença para sempre. Ele tinha uma confiança em Deus. Ele sabia que mesmo vindo traição, rebelião, mesmo vindo enfermidades, ele sabia que Deus iria mantê-lo diante dele, da presença dele para sempre. E ele fazia isso porque Deus é bom. Deus faz isso com a gente porque Deus é bom. Essa é a oração de um doente. Ele confia em Deus, ele confia na bondade de Deus. E então finaliza-se o salmo no versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Amém. Amém. Pastor, ele finalizou o salmo exaltando a Deus. Isso mesmo, ele finalizou o salmo exaltando a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está me acompanhando? Compartilha esse salmo com alguém que está enfermo, que a gente vai orar agora pelo enfermo. Mas antes eu tenho o desafio do dia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está enfermo por motivos de pecados? Seja sincero. Pastor, estou. O primeiro desafio, o desafio que eu faço a você é: ore a Deus, peça perdão e abandone esse pecado e seja curado. Isso. Você pecou contra Deus. Você deixou de ministrar um perdão para quem tem que ser ministrado. Você está doente por causa de um pecado que você cometeu no campo da sexualidade, seja lá qual for. Pecou. Você está enfermo por causa disso.
Então, peça perdão a Deus e abandone, siga a sua vida sarado, curado. Segundo, não, pastor, eu não pequei contra Deus e ninguém. Eu estou enfermo é porque de algum modo eu sofri um acidente, porque de algum modo era uma doença desde nascença que eu tenho. Então, segundo, você está sofrendo com o pecado de Adão no Éden, porque foi o pecado de Adão que abriu as portas para as enfermidades nos assolarem. Agora, o segundo desafio é para você. Para você. Você está sofrendo com uma enfermidade, uma fatalidade? Então, peça a Deus cura hoje. Hoje, nós vamos orar. Peça a Deus cura hoje. E que Ele, o Deus compassivo, te conceda essa cura. Terceiro, você está tendo que administrar traições, rebelião, gente indo contra você, fazendo mal contra você. Então, eu quero fazer um apelo para você. Que você primeiro expresse toda a sua indignação a Deus. Não fica falando com as pessoas, fale com Deus, o Todo-Poderoso. Fale com Deus, o Todo-Poderoso, primeiro. Segundo, você vai confiar que Deus, compassivo, é que vai te proteger e te guardar. E vai ser Ele que não vai deixar os inimigos prevalecerem, como disse Davi. Você vai ter que superar esse momento com oração da fé, com a confiança, expressando isso em oração. Vamos fazer isso agora? Nesse momento? Então eu vou orar por cura e vou orar para que o Senhor te conceda perdão. Aliás, Ele já pagou os nossos pecados na cruz, nós precisamos abandonar e crer. Abandonar o pecado e crer na obra de Jesus. Eu vou orar para que você perdoe os seus ofensores, que você expresse toda a sua indignação a Deus e confie que Deus é bondoso e compassivo. Vamos orar. Senhor, essa é a oração do doente. O doente que estava sendo traído, o doente que estava administrando a traição do filho e de amigos íntimos, próximos. Essa é a oração do doente. É a oração do doente, ó Deus, que está confiante na aliança do Senhor. Nós também estamos confiantes na aliança, na nova aliança na cruz do Calvário. É por isso, Senhor, que nós pedimos a cura desta pessoa que está enferma. Ó Deus, eu peço também que este que está enfermo por causa de algum pecado que cometeu, que agora ele confesse o pecado e alcance perdão, misericórdia. Abandone e alcance misericórdia. Confesse, abandone e alcance a misericórdia. Eu peço por esta mulher, este homem, que está tendo que administrar decepções, traição ou rebelião. Senhor, que essa sua ovelha expresse toda a indignação ao Senhor em oração. E creio a Deus e peço que essa sua ovelha creia que o Senhor é compassivo e o Senhor há de administrar a justiça devida, mas que essa sua ovelha perdoe os ofensores e que siga curada e sarada em o nome de Jesus. E não há artimanha de Satanás e do maligno que há de prevalecer, mas a obra do Espírito de Deus. E na oração do doente, o doente finaliza essa oração te bendizendo, e nós também fazemos do mesmo jeito. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Confiamos na sua bondade e na sua compaixão. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Seja curado para a glória de Deus. Perdoe. Expresse a Deus toda a sua indignação. Confie, tenha fé em o nome de Jesus. Mantenha-se fiel à aliança, à nova aliança. E nunca se esqueça, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vá lá, que o seu dia seja um dia abençoado na presença de Deus. Graça e paz.